Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Eu sou Evandro Pérsico, palestrante, mentor de líderes, mentor de vendas e treinador comportamental. E está entrando no ar mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast, agora também no Spotify. Que legal! E no episódio de hoje, eu quero começar dizendo que eu sou um cara abençoado. Porque na minha jornada profissional, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E a partir de conhecer pessoas, eu fiz muitos amigos. E eu tenho hoje a oportunidade de ter comigo um grande amigo que nasceu a partir de um movimento profissional. E isso me deixa muito feliz e muito envaidecido. Porque além de ser um ser humano incrível, um ser humano fantástico, esse nosso convidado de hoje tem uma trajetória onde ele une conhecimento técnico, visão empresarial, além de uma sinergia com a própria equipe, onde existe estruturação, parcerias inteligentes, sempre na busca de eficiência, alta performance e diferenciais competitivos. Ou seja, além de ser um excelente amigo, uma pessoa incrível, ainda é um profissional referência. E se não bastasse, ele ainda contribui como fortalecimento institucional do setor ao qual atua na nossa região. Mas antes de apresentar, temos que saudar e agradecer aos nossos apoiadores. Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. E atenção porque essa é boa. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Esse também é bom. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão de futuro para muito além do agora. E Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual, com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Agora sim, vamos apresentar então o meu grande amigo, parceiro, Jefferson Gasperim, empresário do setor imobiliário, engenheiro civil, formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E atua como incorporador, estruturando empreendimentos residenciais por meio de parcerias estratégicas com imobiliárias e investidores. Além da atuação empresarial, Jefferson é vice-presidente da Ascom Vinhedos, contribuindo ativamente para o fortalecimento do setor da construção civil na região. Tem perfil empreendedor, foco em posicionamento de marca, estruturação societária, sempre buscando eficiência, performance e diferenciação no mercado. Jefferson, para te passar a palavra, a provocação de hoje é: construir é técnico, empreender é estratégico. Jefferson, seja bem-vindo ao Propulsor Empresarial Podcast. Boa tarde, Evandro, Jean, Diogo aqui presentes. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, aos que estão nos ouvindo. Depois de tanto tempo, conseguimos, Evandro, nos encontrar, achar uns minutos aqui para a gente poder conversar. Estou pensando em convidar o Papa Francisco, para ver se eu consigo ele mais rápido, né? Papa Francisco não, o Papa Leão, né? Isso. A gente está ainda acostumado com o Papa Francisco, querido. Verdade. Papa Leão, verdade. Evandro, eu estou um pouco na emoção aqui, então eu gostaria que tu fizesse a pergunta novamente, claro, para a gente começar aqui o papo. Claro, a provocação que nos conduz hoje, que abre a nossa conversa é: construir é técnico, empreender é estratégico. Exatamente. Parece que tu tirou essa frase da minha cabeça. Construir é estratégico. Eu acho que são muitas coisas, né, que envolve a palavra construção, construir, né? Já está no nome da nossa empresa, Gasperim Pilate Construções. Construir é começar lá da fundação e ir subindo, né, degrau por degrau, tijolo por tijolo.
E isso não só não serve para edificações, mas eu acho que para tudo na vida, né? Por uma profissão, por uma carreira, para a bênção que é ser pai, que é ser mãe, né? Eu acho que essa é a ideia do construir, né? Construir amizades, né? Você mesmo conversamos aqui nos bastidores sobre a nossa amizade, né? Então acho que isso foi construído. Acho que, Evandro, isso começou lá quando você nos treinou. Eu acho que uns 5 anos atrás. Começamos em 2021. 2021, ali em plena pandemia, né? Uhum. E aí a gente fala tanto da amizade, então isso foi... Eu acho que ela vingou essa amizade pela conexão que a gente teve, né? Pela sinceridade, pelo trabalho junto. Eu acho que eu acreditando no teu trabalho e tu acreditando em mim, então acho que é assim que a gente constrói, né? Que a gente alicerça, né? Mais uma vez a gente alicerça e constrói coisas boas. É isso aí. Cara, Jefferson, sabe que é muito legal a gente poder tocar nesse assunto, porque a grande verdade é que algumas pessoas não entendem o movimento do empresário. Porque, bem ou mal, a gente está sempre envolvido em alguma situação. Hoje de manhã mesmo, eu acabei convidando o Jean a me acompanhar no BNI, né? Aquele grupo que eu havia comentado contigo de networking profissional. E as amizades que a gente cria no meio profissional. Às vezes a gente acha que o empresário só trabalha, obcecado. Não, não é isso. É que conviver entre nós é como se nós formássemos uma sinergia de pessoas que se entendem, que entendem a dor do outro, que estão dispostas a estender a mão. Isso alicerça coisas boas. Então, é meio que sobre isso. Para quem não entende por que o empresário é como é, entenda. Nós nos fortalecemos entre nós. Não por, vamos lá, ganância, como muitas vezes é sugerido, e eu não gosto desse abordagem, ou nem que seja por ambição, que sim, todos devemos ter, mas sim pela necessidade de nos auto-fortalecer. Né? E é por aí. Exatamente, Evandro. Para mim, ser empresário, empreender... eu estava comentando ontem até numa reunião com o nosso gerente comercial, Michael Barbieri. Gente fina pra caramba, gente fina pra caramba, né? O cara do cabelo bonito, né? Cara do cabelo bonito. E o empresário, a grande maioria, grandes empresas que estão há muitos anos, 20, 30, 40, 50 anos, se fosse pensar numa rentabilidade, numa renda, estar empreendendo para poder ganhar dinheiro para sobreviver, não é só isso. Porque essas empresas, o empresário geralmente ele faz um caixa, ele faz um volume de rentabilidade, de receita, de lucro, que ele poderia muito bem dizer, agora eu fecho a minha empresa, vou demitir os meus funcionários, vou viver com vou ter alguns aluguéis, investir em aluguéis e vou viver com essa renda, né? Não, ele continua. Então, o que eu estava conversando ontem na reunião é o seguinte, é deixar um legado. Vamos lá, hoje a dificuldade em construção civil, vindo para a minha área, são as pessoas, né? As pessoas, em todas as áreas hoje, a gente precisa de pessoas e não consegue, né? Pessoas capacitadas ou que querem ser capacitadas. Então, para que empreender? Né? Eu, na construção civil, o pessoal vai dizer, faz um prédio lá, o que sobra do dinheiro, vende vive com aquela receita, com aquele lucro e tá bom, né? Isso. Não é assim. Eu acho que o empresário, eu pelo menos penso assim, e a grande maioria pensa assim, que deixar um legado, construir alguma coisa. Os prédios que a Gasperim Pilati constrói hoje, eles vão estar daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos servindo de moradias, lares para as pessoas. Né? Então, por isso que nos dá força para também não desistir. Né? Então, de modo geral, o empreendedor, né? Na área de alimento, né? Vamos supor que ele está muito bem. Imagina se um empreendedor na área de alimento falou, não, agora eu já plantei arroz que chega, com esse dinheiro que eu ganhei nesses 20, 30 anos aqui, tá bom, não vou mais plantar arroz. As pessoas, né, precisam comer. Disso. Né? Então, tem pessoas que não entendem, a grande maioria entende, mas tem pessoas que não entendem que o empresário ele está ali para fazer esse movimento, para ajudar a levar as coisas para frente, né? Então, essa é a minha ideia de pensar, né? Muito legal. E aqui eu quero aproveitar, porque
isso serve para o empresário, mas também para os profissionais de alta performance. Porque tu tem uns quantos na tua equipe que são de alta performance. Aqui, eu não tenho como não citar o Cid, né? O Sidney Pilate, né? Teu sócio e outro grande amigo que a vida me trouxe. E eu não posso deixar de citar a Camila, o Michael, correndo o risco de deixar todos os demais fora, que também são pessoas incríveis e com um olhar e uma visão. E é meio que sobre isso, Jefferson, porque quando a sinergia de pessoas que querem acontece, coisas boas acontecem. Não é verdade? Correto. E aqui eu quero... Olha que situação. Não é novidade para mim, lamentavelmente, eventualmente ser contratado e a equipe não tá tão empolgada assim para fazer o treinamento. Porque às vezes é num sábado, às vezes é pós-horário. E aí a gente entra naquela questão. Se você é de alta performance porque se comporta como tal ou se comporta como tal porque quer ser de alta performance? E essa aqui até é uma provocação importante que a gente coloca para jogo, porque querendo ou não querendo, o mundo ali fora tem disponibilidade para todo mundo. Sim. Mas os que verdadeiramente se destacam são poucos, né? Sim, Evandro. Sim, isso é um pouco complexo, né? Eu acho que depende muito das pessoas, depende muito do que as pessoas querem para a vida delas, para a profissão delas, né? Lá na empresa, a gente sempre procura ouvi-las, atendê-las, conversar, tentar treinar, né? Toda hora a gente está em contato para fazer. Por favor, prossigam, pelo amor de Deus. Treinamentos, né? Então, com a Intelectus, né? Isso. Não posso errar o nome, né, Evandro? Já errou, né? Porque PS Intelectus, mas tudo bem. Mas aí é muito complicado. Intelectus. Assim, ó, sabe, Jeff, eu estava falando hoje de manhã. Eu não sei se alguma pessoa fez treinamento na PS Intelectus. Porque todo mundo faz lá com o Evandro. Eu acho que podia ser lá com o Evandro. Lá com o Evandro, o nome da empresa. Mas sabe que eu ajustei a marca, né? Agora, o PS Intelectus virou o guarda-chuva para o propulsor empresarial, para o catalisador de ideia. Parabéns. E é Evandro Pérsico, desenvolvimento humano. Muito bom. Mas vamos ver se nós vamos fazer mais um ajuste. Muito bom. Eu vou lá com o Evandro. Acho que isso funciona. Então, treinar, profissionalizar as pessoas, não só com o Evandro, a gente... tira muitas pessoas daqui de Garibaldi e leva às vezes lá para São Paulo. Nós acreditamos que esse network que vem lá, a gente insere essas pessoas com o meio administrativo de todo o Brasil, pessoas que vêm de todo o Brasil e compartilham, né, as experiências. Né? Então, isso a gente vem fazendo desde o ano passado. Eu acho muito bacana. Então, agora, inclusive, daqui um mês, o pessoal vai para lá, né? O pessoal do financeiro, né? Vai para lá para poder treinar e trazer novas ideias. Eu acho que a gente tem que estar sempre motivando e dando oportunidade para quem tá com a gente, né? E aqui me permite fazer um porém nesse sentido, porque a tua equipe também merece. Sim. Porque a galera se puxa. Sim. O pessoal, até imagino que alguns vão ver, então quero deixar um abraço para todo mundo, para toda a equipe da construtora Gasperim Pilati, porque esse pessoal se doa, se puxa, se dedica, são pessoas incríveis, maravilhosas. Então, para toda a equipe da construtora Gasperim Pilati, um grande abraço e com certeza vai vir corneta depois daquela galera, né? Sim, porque tem alguns que são meio terríveis, assim. É verdade. Mas são terríveis, mas são muito competentes. Eles vestem a camisa, né? Vestem a camisa. Então, eu sempre digo, Deus está sempre me ajudando, sempre traz pessoas boas para o meu lado para trabalhar comigo. E algumas pessoas às vezes desistem no meio do caminho, mas a grande maioria segue com a gente, né? E a gente sempre tenta valorizá-los e incentivá-los, né? A valorização, ela é cada vez mais difícil, né? Porque conforme a gente vai aumentando a nossa estrutura, as pessoas vão se afastando da gente, né? Quando nós começamos a empresa tem 18 anos, mas a gente começou escritório 2 anos e meio depois, então a gente tem um escritório físico, acho que uns 15 anos, né? 15 anos e meio. E até então eram duas, eu, meu sócio, mais uma pessoa e tal, então era tudo mais, vamos sair final do dia, tomar uma cerveja e tal, tinha muito essa, né? Ou quando nós trabalhávamos na obra também era legal isso, porque nós tínhamos contato com... Bom, eu trabalhava de servente, de pedreiro, então
conversava com aquela turma toda ali, e às vezes fazia um churrasco na obra, ou saía para tomar uma cerveja na sexta-feira, final do dia. Então, a organização foi crescendo, né? E aí a gente acabou que perdendo esse contato. Então, hoje, às vezes, nem sempre nem conheço todo mundo que trabalha comigo, né? Então, Sim. Mas faz parte, né? Sabe que uma vez eu estava atendendo o Marcelo da Mangue Plast. Sim. E eu cheguei para conversar com ele um dia e ele me disse: Evandro, pela primeira vez eu não sei o nome de todo mundo que trabalha comigo. A empresa foi crescendo, enorme. Faz tempo até que eu não converso com o Marcelo, tentei convidar ele para participar, porque esse é outro que tem uma visão fora de série. Não conheço, mas quero conhecer. Ele é um que a cara, empresa dele está ele é um cara voando. Fenomenal. Quem sabe algum dia eu não faço uma ponte entre vocês. Muito bom. Mas, assim, ele me disse: Evandro, pela primeira vez eu não sei o nome de todo mundo que trabalha comigo. Isso chama atenção. Ou seja, sim, a gente trabalha na estrutura da base, a famosa cultura do negócio, Exato. onde envolve respeito, consideração. Mesmo não conhecendo todo mundo, a gente acaba demonstrando esse carinho através da cultura. Mas aqui tu falou um negócio, Jefferson, que eu acho que vale a pena a gente utilizar como gancho. Você falou: eu era pedreiro, eu também passei por todo esse processo, servente, e éramos em dois. A pergunta é: quando foi que virou... Eu conheço a história. Eu quero ver se você lembra, que me contou e tal. E eu vou até dar uma soprada, porque eu quero que tu conte, porque a história é incrível. Quando foi que virou a chave e disse assim: caramba, eu tenho que sair do operacional e assumir um papel mais estratégico, como empresário? Como foi que aconteceu? Conta para nós. Você lembra dessa referência que eu estou fazendo aqui, ou gostaria que eu... Talvez eu tenha te contado alguma coisa, mas é tanta coisa. Tanta história, né? São tantas emoções que eu não me recordo de tudo, né? Eu lembro aquela vez que tu me contou, nós estávamos num treinamento, e vou cometer uma inconfidência, que você passou a manhã inteira resolvendo situações no centro. Lembrei. E aí quando conseguiu voltar para a obra, subiu... Conta a história para nós. Essa era exatamente esse momento que eu ia contar, né? Foi, na verdade, que eu tentei sair do operacional, obra... Não, eu sempre tive na operação, né? Uhum. Antes da implantação do Lean, que é o Lean, é o sistema que hoje nós temos lá na empresa. Mas ali foi a transição, porque desde que eu e o Sidney começamos, em 2008... Eu era servente dele, ele era o pedreiro, né? Porque veio de uma família de pedreiro, conhecia toda a história e todo o trabalho, e eu era agricultor, né? Então, Diogo, eu plantava alface, tomate, repolho, a gente tinha... Meu pai até hoje tem uva, kiwi, interior de Farroupilha, né? E então eu sabia daquilo ali. E se precisava fazer um chiqueiro, um galinheiro, eu sabia fazer. Então era o que eu sabia fazer: um martelo, prego e talvez um serrote. Era isso que eu sabia. Era as ferramentas então, que tu usava. Fomos lá para a obra em 2008, mas na minha cabeça sempre teve a seguinte... Eu só não lembro, vocês já eram formados ou estavam em processo de se formar? Não, isso foi em 2008, eu entrei na Unicinos em 2003. Tá. Então a gente já tinha uns 4, 5 anos ali e eu queria vir para o mundo da construção civil. Eu digo: poxa, você é engenheiro, mas eu não sei... O que é ser engenheiro? O que é ser engenheiro? Engenheiro civil? Porque a gente aprende muita teoria, né, Evandro? Aprende teoria, mas não sabe o que é prática, né? Então, eu queria... E aí eu andei, bati perna por aí, pedi alguns estágios, alguma coisa, mas eu não fui muito feliz, né? Algumas pessoas hoje que são meus colegas construtores me fecharam as portas, mas eu tenho que agradecer eles, né? E eu sempre faço essa seguinte analogia, né? Quando as pessoas... às vezes uma porta se fecha, pode ser que outras duas ou outras melhores, né? Eu acho que Deus tem planos para a gente. Acho não, tenho certeza. Ele tem planos para nós. E fecha uma porta, a outra vai se abrir. Não te estressa, não era para ser, né? Então ali, 2 anos e meio depois, fazendo obra, foi a nossa primeira incorporação imobiliária. Para quem não sabe o que é incorporação imobiliária, é comprar um terreno, fazer um projeto, abrir matrículas e fazer a individualização das unidades. É um edifício, por exemplo. Na época eram sobrados, casas geminadas. Não tinha aqui em Garibaldi muito, aquelas casas uma do lado da outra, né? Sim. 5 casas na época. E quando a gente começou, eu e o Sidney, nós
só sabíamos trabalhar, não era ir para escritório fazer gestão. Trabalhar tinha que botar a mão na massa, porque ele veio de uma família de pedreiros que tinha que trabalhar e eu vim da agricultura que tinha que trabalhar. Então era assim que a gente sabia. A gente não sabia o que a gente sabe hoje. Contrata uma equipe que sabe construir, uma equipe que sabe pintar, uma que sabe fazer encanamento, outra gesso, bota esse grupo construir para ti e tu trabalha com a comercialização. A gente não tinha essa expertise, né? Então, foi mais ou menos assim. E naquele dia eu já queria sair, mas como falar para o meu sócio, eu tenho que sair do trabalho aqui, eu tenho que ter algum lugar para pensar novos empreendimentos, né? E era um pouco difícil. Naquele dia eu tive que resolver alguns problemas. A gente estava com o nosso primeiro prédio em processo de burocrático, coisas de cartório, prefeitura, né? Eu lembro que eu cheguei na obra, tinha almoçado no centro, cheguei na obra, era lá no bairro Chacras. Subi no telhado, quando peguei o martelo para poder pregar o primeiro prego, me toca o celular. Jefferson, aqui deu um problema no documento, tu tem que fazer de novo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu acabei tivendo que tirar a roupa, descer do telhado e ir lá. Então, aí eu comecei a ver que realmente aquilo ali não funcionava, né? Não, eu tinha que, sei lá, tentar separar meio-dia para a obra, outro meio-dia não ia, 2, 3 dias ia, né? Mas aí a gente começou a pegar mais obras para fazer, a burocracia, sempre digo, né? Isso também vem da burocracia do nosso país, né? Cada vez mais papel, cada vez mais coisa. Se vocês vierem lá hoje no escritório, 20 e poucas pessoas trabalhando, porque cada setor é qualidade, é segurança, é pós-obra, isso já está dividido em setores, né? Então, pessoas para cuidar da qualidade do prédio e pessoas para cuidar da segurança e pessoas para cuidar depois do prédio pronto, né? Então, até isso é a estrutura que nós temos que ter hoje lá na empresa, né? Então, nesse dia, Evandro, eu vi que não, realmente eu tinha que, se era para startar, para crescer, eu tinha que sair da obra. Então, comecei a sair aos poucos, né? Também não tinha escritório. Então, o que eu fiz? Eu tinha um computador, notebook, não lembro mais, e comprei uma impressora. E aí eu fazia isso na casa dos meus pais, né? Precisava fazer alguma coisa, né? Meu sócio, o Cid, também se virava com o financeiro, né? Ele gostava de anotar no caderninho lá, fazer o financeiro, pagar os pedreiros, né? Porque o giro era baixo, né? Pagava o nosso salário, era isso que a gente tinha de despesa, né? E aí foi, dali para frente, que a gente já teve essa ideia, começou a fazer o primeiro empreendimento. Na época era pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Que era 2008, 2009, acho que foi quando foi lançado. Foi ali que começamos a trajetória de incorporação. 2012, se eu não me engano, o primeiro prédio, né? 14 anos atrás já. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Muito rápido. Cara, e essa história, sempre que tu me conta, eu fico fascinado e escuto, porque esse tipo de dor muito empresário passa e não tem uma virada de chave. Eles enfrentam essa mesma situação de ter que estar resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não, chega, cara, eu preciso profissionalizar esse setor. Isso acontece todo dia em muitas empresas. Só que, lamentavelmente, os empresários ou não se dão conta ou não querem pagar esse preço. E aí, daqui a pouco, demora um pouquinho mais para crescer do que poderia, né? Isso, Evandro, eu sempre digo, né? Eu coloco sempre Deus na frente, porque eu não entendi até muito pouco tempo essa questão. Sempre fui católico, não importa a religião, a gente acho que tem que acreditar em alguma coisa. Mas estou colocando muito Deus nas minhas palavras, porque tem que ter alguma coisa maior que nos guie. Tem alguma coisa maior para nos guiar e para dizer, vá para o caminho. Eu sempre tive a cabeça aberta, desde que eu estava lá, Diogo, lá na agricultura, lá, eu sempre dizia, pai, vamos ter que comprar um caminhão para escoar a nossa safra. Pai, eu tenho que comprar um trator para não sei o quê. Meu pai dizia, não, vamos segurar porque não dá, vamos segurar. Então, a minha cabeça na adolescência sempre foi alimentada, não dá, não conseguimos, né? Então, meu pai me prendia naquilo ali, né? Digo, não é fácil, e a gente não sabe o que os nossos antepassados passaram. Sim, né? Para ele fez o melhor que ele podia e era coerente. Com certeza. Agradeço isso até hoje, né? Por ter me criado dessa forma, como criou. Mas eu sempre queria, vamos dizer assim, voar, né? Eu digo, não, eu tenho uma ideia, mas eu preciso sair da gaiola, senão eu não vou conseguir executar. E aí, como eu sempre pensei, eu digo, vamos lá.
ele disse que não dava para fazer, você me fez uma pergunta que tem empresário que não consegue dar essa virada de chave. E aí eu sempre me perguntei, como é que o Clóvis Tramontina fez? Como é que o Raul Randon, falecido, fez? Com 14 empresas, né? Desde de freio até chassi de caminhão, até queijo, até maçã, né? Como é que esses caras fizeram, né? Como é que o Silvio Santos fez? A própria Van, que está chegando. A Van, né? Então, eu disse, poxa, não almejo chegar no tamanho deles, mas eu almejo ter uma empresa com crescimento saudável, com gestão, com organização, que entregue um bom produto e atenda bem o cliente, né? E que gera resultado para nós, né? Sim. Então foi sempre esse o pensamento que eu tive. Bom, se eles conseguiram uma empresa que tem esse tipo de gestão, eu também posso tentar conseguir, né? Então sempre foi essa a ideia. Então eu acho que esse feeling, né? É que assim, eu acho que o Evandro, a gente estudou, aprendi muito com o Evandro na questão do perfil comportamental. Uhum. Olha eu aqui falando, eu adoro, né? Evandro, a questão dos arquétipos, né? Eu acho que quem nunca aprendeu sobre os arquétipos está aqui o Evandro para aprender. Eu acho que para se conhecer e para conhecer melhor os outros. O teu parceiro, a tua mãe, teu pai, o teu cliente, né? Eu acho que isso, para mim, fez um bem danado e eu falo isso para todo mundo, né, Evandro? Todo mundo que vai lá, eu quero saber sobre os gatos, sobre os bichos. Os bichos, isso aí. Mas sabe que a gente andou incorporando outras coisas. Sim, isso aí. Mas sempre crescendo e evoluindo. Então, pensando em perfil, eu acho que está no meu perfil, né? Sim. Evandro, olhar para frente, eu olho para trás só para olhar os erros. Eu não olho para trás para olhar, mas eu fiz no passado. Não, para olhar o erro. Claro, a gente também pode olhar o acerto, né? Mas eu sempre digo, principalmente na minha área, né? A minha área é uma área que, hoje o cliente quer um apartamento de 80 metros quadrados, 2 quartos. Daqui 2 anos ele quer 75 metros quadrados, 2 quartos. Né? Então a gente tem que estar sempre, até uns anos atrás, a localização do empreendimento sempre foi o que o cliente quis. Sempre foi. Mas até uns anos atrás, o cliente queria boa localização, não olhava muito a planta. E a fachada mais ou menos. Hoje ele já quer boa localização, a fachada linda, instagramável, e a planta já tem que ser não mais ou menos. Então, o mercado muda e não é só para a construção civil, é para tudo, né, gente? Não, mas tu matou a charada, porque eu concordo contigo. O acerto do passado não quer dizer que vai ser o acerto do futuro. Exato. Bem pelo contrário, existem grandes chances do que a gente acertou no passado, no futuro, não funcionar. E para o empresário, né, de todas as áreas, e cada um sabe a sua dor, sabe a sua dificuldade, né? Eu sou da construção civil e a gente sabe que também depende da área que a pessoa atua, né? Ela pode ser engolida por algum comércio maior, né? Pode ser, sei lá, eu tenho uma loja de roupa pequena que eu sempre comprei a mesma, estou viajando aqui, a mesma calça jeans, né? Sempre aquela marca lá da cor jeans. Sim. Pô, daqui a pouco chega um cara ali, uma loja maior, bota mais opções de cores diferentes e não sei o que diferente. Então, eu sempre tenho um ditado, tem uma frase que eu gosto muito, ela foi até lá para a frase do meu trabalho de conclusão de curso de engenharia civil em 2013, se eu não me engano, e é do John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, falecido, né? Que diz assim, quem acredita e confia apenas no passado está destinado a perder o futuro. Então eu levo essa para mim para frente, essa frase para frente, e para nós da área da construção civil é um desafio gigante. Inovação, palavra inovação, fazer diferente, né? Acreditar no futuro, porque como eu falei antes, a dificuldade hoje que se tem, eu acho que é uma pergunta para depois, não é, Evandro? Mas já estou avançando aqui. Vamos lá, que é as pessoas, né? As pessoas, né? Então, é um desafio para nós da construção civil. Olha, eu adoro visitar a indústria. Adoro visitar a indústria. As máquinas trabalhando, robô, eu adoro. Porque lá na construção civil eu não tenho isso. Sim, e aí eu fico olhando, quando que a construção civil vai poder ter isso? Porque a gente é arcaico. Né? Tive a oportunidade ano passado, junto com um grupo, com a Ascom. A Ascom está completando 30 anos agora, em 2026. E ano passado
2025, com 29 anos, nós fizemos a primeira missão internacional. Nós levamos 22 empresários da área do setor da construção civil para a China. Ficamos lá, eu lembro que ficamos 16 dias lá. E quando é esse tipo de missão, a gente não está toda hora em universidade, em centro de desenvolvimento. A gente também faz um turismo pequeno, né? Para conhecer os lugares. Pô, já que a gente está lá. Tá na China, caramba. Exatamente. E não vai todo final de semana, né? Para ir de novo, vai demorar. E visitamos aqueles templos lá. Aqueles templos deles lá. Legal. E me chamou a atenção, porque tinha um templo lá que ele tinha 1.300 anos. E aí eu fui numa parede lateral, né? Que não tinha um revestimento que eles colocam lá. E lá estavam os tijolinhos assentados. Então, 1.300 anos que assentavam um tijolo. Isso é muito mais tempo, né? Vamos lá. As próprias pirâmides, que é o que a gente vê hoje, que devem ter 3.000 anos antes de Cristo, né? Me corrijam aqui. Nem ideia. 5, 6.000 anos. Né? Esse não é meu forte, não. Que também já é um assentamento. Então, vamos lá. É pedra. Desculpa, gente. Aqui bati no microfone. Não tem problema. Mas é um modelo. É um modelo, né? De assentar tijolo. Então, eu sempre digo, é arcaico ainda o que a gente faz, né? Então, é o desafio que nós temos agora, nós lá na Gasperim Pilate, é um desafio que nós temos de uma virada de chave nos próximos 8 a 10 anos, que levei isso para a Ascom. Eu quero que o nosso associado da Ascom, ele comece a fazer isso também, já tem alguns fazendo, compartilhar essas ideias que nós temos com outros parceiros. Eu não chamo de concorrente, eu chamo de parceiro. Eu acho que tem que ser né? Eu vejo dessa forma. Que é, por exemplo, substituir um tijolo por outro tipo de parede. Hoje tem N materiais como light steel frame, drywall. São tecnologias já que são usadas Estados Unidos já há décadas, Europa há décadas, né? E começar entre 8 a 10 anos, a gente quer substituir totalmente as paredes internas, externas, o que for necessário, dos nossos edifícios. Por quê, gente? Daqui 7, 5, 8 anos, não sei, 10 anos, eu vou estar contratando, em vez de um pedreiro, um montador de parede. Vocês entenderam a intitulação? Sim, ficou diferente a brincadeira. Cara, hoje eu pegar um cara eu comecei com 23 anos a minha jornada de servente de pedreiro. Entende? Era aquilo ali o meu título que eu tinha, né? E eu não gostava de ser chamado de servente, eu queria ser pedreiro. Na época eu queria ter conhecimento e saber fazer as coisas, né? Uhum. Meu Deus, quando eu já estava pegando a colher e assentando o tijolo, o pessoal me chamava de servente, eu já ficava um pouco assim. Eu digo, um pouco incomodado. Eu queria, caramba, já estou assentando o tijolo, eu sou pedreiro já, né? Claro. Hoje a galera de 23 anos não quer mais esse título. Mas acredito eu que um montador de parede possa ser um título que as pessoas queiram, né? Porque vai envolver um outro processo tecnológico também. Exatamente. E a gente vai evoluindo e vai melhorando. Mas isso é uma coisa muito legal de se trazer, porque esse é um processo que eu acredito que a parte rural sofreu. Sim. Porque em algum momento o êxodo rural foi muito forte no Brasil. Sim. E a chegada da tecnologia segurou o jovem no campo. Sim. Se tu pegar um estudo na década de 90, se falava muito do êxodo rural. Sim. E aí as empresas investiram forte na questão da tecnologia. Você mesmo, né, Jefferson? Não queria trabalhar na colônia, né? Não. Então imagina que se naquela época, e olha como são as coisas, teu pai resolvesse investir num trator melhor, numa colheitadeira melhor ou coisas melhores, talvez teu destino fosse outro. Por isso que eu disse que Deus me ajuda. Deus pelo amor de Deus. Sim, eu gostava do que eu faria. Eu sempre sonhei. Então eu via aquelas áreas que o meu pai plantava milho, às vezes, lá, porque não tinha área ociosa, né? E eu digo, aqui podia ser um outro pareral. Aqui podia ser outra plantação de pêssego. Aqui. Eu sempre tive essa visão de aprender, de crescer lá dentro. Só que o meu pai, o negócio era dele. Na cabeça dele não deixava ele. Ele estava fazendo certo. Ele estava. Beleza. Criou 2 filhos, sustentou todo mundo. Exatamente, tá tudo certo. Ele teve sucesso. Exatamente. Então, assim, daí ele falou, não, vamos fazer aqui e vocês vão estudar. Então, segue o teu caminho. O que tu vai ser? Eu vou ser engenheiro civil. Por quê? Tinha um primo meu lá que desenhava, eu gostava dos desenhos dele, ele trabalhava no escritório de engenharia civil, o cara era um conceituado na cidade, e aquilo entrou na minha cabeça e falei, eu vou ser engenheiro civil. E quando eu fui
terminei o ensino médio, vai para onde? Vou prestar vestibular. Aonde? Um dia passei numa universidade aqui em São Leopoldo, estava de ônibus, e o ônibus parou ali, Unicinos, nunca tinha ouvido falar, né, no meu mundo. É para essa aí que eu quero ir. Não fiz vestibular em outro lugar, claro que ainda assim era a mais próxima que tinha. Botei aquela universidade na minha cabeça, botei que eu queria fazer aquele curso, e fui lá e fiz aquele curso e segui, né? Então, simples assim. Hoje, simples assim. Hoje não. Hoje eu sou mais gestor do que engenheiro, né? Mas a engenharia ela me colocou no caminho, né? Ela me colocou no caminho onde eu estou hoje, né? A universidade, que os meus amigos que me conhecem sabem que eu nunca levei a universidade muito de forma regrada, vou colocar isso. Eu levava meio... Antigamente se dizia nas coxas, né? E era assim, baba, se tu não estudar, tu vai reprovar. Cara, eu tenho outras coisas para pensar, não dá para estudar agora, eu tenho que... Tá certo. Essa era a minha cabeça. O foco estava em outro lugar. Eu era o cara do 6, assim, 7, a nota, né? E aí... Certo. Não era o cara do 9, do 10, nem pensar. Eu vou te dizer, Jefferson, que não era nem engenharia, mas a minha faculdade de administração eu teve umas cadeiras bem sofridas também. Não, tem matemática, pelo né? Pelo amor de Deus, não foi fácil, não. Tem matemática Cada um e tal. sabe aonde apertou o calo nessa jornada, né? Sim. Então, para finalizar essa parte, né, Evandro, eu queria empreender lá com meu pai. Aquilo estava na minha cabeça também. Mas, que nem eu falei, né? Daqui a pouco Deus travou aquilo ali. Não, tu não é para isso aqui, tu tem que ir para cá, tu tá certo, vai para cá e tá tudo certo. Pensei em depois também, digo, vamos tentar empreender lá, né, com ele, fazer alguma coisa, né? Mas ele também nunca teve a ideia, né? Precisa também das pessoas, né? Precisa daquela... E a agricultura, gente, o Diogo sabe, né, Diogo? É algo sofrido. Hoje o preço do produto ele tá bom, amanhã já não tá mais. Hoje todo mundo quer, amanhã já ninguém quer, apodrece. A vida do agricultor ela é sofrida, né? Ela é de trabalho árduo, e só quem passou e quem passa, né, sabe da dificuldade, né? Mas sabe que isso é bom citar, porque hoje tu está na construção civil, mas tu teve a oportunidade de trabalhar nessa área há muito tempo. E, gente, o que o nosso povo aqui do nosso interior, né, do campo, da colônia, como são guerreiros essa gente? Verdade. Como são guerreiros? E eu acompanho, né, Evandro, principalmente agora, né? A gente está toda hora ali, o pessoal vem entregar a uva aqui na vinícola Garibaldi. Eu sigo um rapaz aqui do interior que é o Bruno Bortolini, né? Tá, sim. E às vezes ele posta carregando, tirando, e cada pouco ele tá com um trator diferente, e ele vem com o trator aqui, descarrega. Eu acho tão legal aquilo ali, e ele posta tudo nas redes sociais. Sim. Eu acho tão legal essa exposição que ele faz para as pessoas, né, e entenderem como é que é a lida do campo, mas ele passa uma alegria. Eu não conheço ele pessoalmente. Quem sabe um dia desses eu possa conhecê-lo. Mas realmente é sofrido. E o que eu percebo que o que me parece, o interior de Garibaldi ainda, a galera mais jovem ainda ficou apoiando, né? Usou como a agricultura, a vitivinicultura como sustento, né? Dá para ver que ainda tem. Impressionante. Eu sou ciclista, né? Então, como ciclista, eu conheço todo o interior de Garibaldi. E é impressionante como eu vejo áreas que estão surgindo com novos pareirais velhos que estão sendo replantados. Eu acho que bom, eu fico feliz. Eu faço um comparativo porque o meu pai é aqui do lado de Farroupilha, aqui, né? Mais para o nosso leste aqui, né? E ali a galera sumiu, né? Meu pai teve 2 filhos, os 2 foram embora, né? Os vizinhos também e tal. Então, eu percebo que a galera... Já ouvi falar também do êxodo rural, que alguns vieram para cá, tentaram alguma coisa aqui e não viram viabilidade, porque... ou por salário, ou por custo de estar aqui e tal, né? Sim. Então, eu percebo, fico feliz que o nosso interior de Garibaldi seja muito próspero e tenha vida longa aí para os pareirais, porque eu sempre digo, né? Região da uva e do vinho.
o que será de nós se não temos videiras para fazer o vinho para o turista? Sim. É necessário. Move, é importante. Move. Viu onde é que foi parar nosso papo? Não, a gente de construção, a gente foi falar de vinho. Espicha, tu deixa para mim aqui, eu vou... Tu deixa para mim aqui, eu vou ramificando. Não tem problema. É por isso que esse papo tá cada vez mais legal. Mas, cara, isso é muito legal. Mas como a gente já tá... Não é que a gente tá na reta final, mas a gente já fez a última curva. Porque o tempo voa. Mas eu nem comecei a falar ainda. Agora. Vamos ter que fazer um episódio 2. Vamos fazer um outro episódio. É o 19 esse aqui, né? Esse então vai ser o 19B. O 19B. Sem cortes daí. Sem cortes. Meu Deus do céu. Mas Jefferson, olha só. Porque assim, tem uma coisa muito legal que é a tua atuação na Ascom. Se eu falar Ascom, talvez algumas pessoas não saibam o que é essa tal de Ascom. Sim. Tu poderia explicar para nós o que seria Ascom e como que a tua atuação também vem ampliando? Você citou a viagem que vocês fizeram para a China, mas como tudo isso impactou nessas oportunidades que a gente tem aqui na nossa região? Sim. A Ascom, para quem não sabe, é a Associação das Construtoras dos Vinhedos, né, com sede em Bento Gonçalves. Eu fui convidado pelo ex-presidente Ala Escomasson e participei com ele como como diretor trabalhista no período de 2024 a 2025. Então agora estou novamente como vice-presidente da Ascom, junto com o nosso presidente Diogo Giacomello, fazendo parte da diretoria 26-27. A Ascom, ela, como eu falei antes, é uma entidade que está muito forte em Bento Gonçalves, na região. Ela é vamos dizer assim, quase que um braço da Sinduscom Porto Alegre. Então, todas as demandas da Sinduscom Porto Alegre chegam pela Ascom, né? Então, a gente faz inúmeros trabalhos, movimentos para tentar ajudar o nosso associado, principalmente na gestão aí que participei junto com o presidente Alan, no qual falei que fizemos a missão empresarial e muitas outras coisas. Para vocês terem uma ideia, então agora em maio nós temos o dissídio da categoria. Quem discute o dissídio da categoria junto com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Bento Gonçalves é a Ascom. Que legal. Né? Que legal. É o atalho, a ponte entre o Sinduscom e o sindicato, por exemplo. Né? Mas a Ascom, uma vez por mês, por exemplo, nós promovemos palestras, inclusive agora, dia 10 de março, uma terça-feira à noite, nós vamos ter uma palestra. Elas sempre acontecem lá no SIC Bento Gonçalves, onde a Ascom tem uma sala, né? Então lá nós vamos ter uma menina que vai vir de São Paulo, palestrar, Fernanda, se eu não me engano, ela vai falar sobre fachadas industrializadas, que vem ao que eu estava falando, né? Eu falei antes de que a gente quer mudar, tirar o tijolo para usar o outro sistema. Sim. Ela vem falar sobre fachadas industrializadas. Então, é o quê? A ideia com certeza ela vai falar da mudança do que a gente tem hoje, o que a gente pode usar numa fachada do edifício, por exemplo. E o segundo tempo, né, a gente sempre coloca 2 palestrantes, é o seu amigo Lauro, né? O Lauro da Somar, Lauro da Somar Assessoria, que vem falar um pouco sobre Lean Construction. Lean Construction é um sistema da Toyota que foi criado lá depois da Segunda Guerra Mundial para os japoneses poder organizar as fábricas lá da Toyota e tudo mais. E se estruturarem, e é isso que nós temos, esse sistema de gestão que a Gasperim Pilati tem desde 2018. Né? Então ele vem falar um pouco. Então a Ascom também, além de falar de materiais de construção civil, palestras, engenheiros, técnicos que vêm de diversos lugares do Brasil para palestrar, também nós vamos agora começar a colocar gestão também. Para o empresariado. Isso é muito importante. Um parênteses, Evandro. Nós temos hoje quase 130 associados de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. E para se associar na Ascom não precisa ser só construtor. Eu posso fazer parte da cadeia da construção civil. Né? Eu tenho uma loja de tinta, posso me associar. Eu tenho uma empresa de gesso, posso me associar. Né? Então, como a gente acredita que quanto mais associados nós formos, mais fortes nós somos, né? Sim. E a Ascom, ela também atua dentro lá em Bento Gonçalves tem muitas não é entidade,
são órgãos, como tem em Garibaldi aqui, Compac, essas coisas, né? Codeurb tem em Garibaldi. É uma... que são trabalha... órgãos, enfim. É isso, que fala... a gente cuida... Associações. Conselhos. Exato, conselhos. Então, a gente tem representantes lá dentro também, que falam sobre patrimônio histórico, preservação, que falam o grupo, né? Tem um empreendimento assim para ser construído. Então, ali dentro desses conselhos, a Ascom também tem pessoas para representar. Legal. Então, as feiras, né? Existem feiras, a gente já foi para a feira em Balneário Camboriú, São Paulo, Porto Alegre, a gente organiza e leva associado. Então, além das palestras, e a gente fez a primeira missão internacional. Fizemos os meetings, né? Os famosos meetings da Ascom, que eles são tradicionais, né? A cada 2 anos acontece um meeting. Então, agora, o ano passado, a gente teve, acho que se não me engano foi em outubro ou novembro, a gente trouxe o Pavinato, que é aquele comentarista da Jovem Pan, que falou sobre economia. Há uns anos atrás, o pessoal trouxe o Coppola, que também era aquele comentarista. Então, a gente pega nomes do cenário nacional, né, que estão lá desde Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né, que estão entendendo para onde o Brasil vai, como vai, e traz para cá para a gente... para ensinar um pouco, falar um pouco para o nosso associado. Então, eu falei algumas coisas que a Ascom faz, né? É uma entidade que tem uma sede, agora nós temos uma menina lá, uma secretária, nós temos a PSCom também, que apoia a Ascom, que é uma empresa que nos assessora em tudo que a gente precisa, né? Não adianta aquela parte burocrática que toda entidade... Sim, precisa, não adianta. Então, a Ascom, ela não é uma entidade ainda de um tamanho de um SIC, talvez, né? Mas ela tem a sua representatividade junto aos conselhos e próprio IPURB, Prefeitura lá em Bento Gonçalves, né? Sim, que legal, que bacana. Muito bom, até porque, querendo ou não querendo, esses conselhos com essa força, eles conseguem fazer algumas coisas andarem que normalmente não andariam. Isso normalmente acaba voltando como algo bem positivo para a sociedade. Exato. Eu acho que você se apresentando como entidade, você é melhor, né? É melhor eu chegar como entidade do que como empresário para fazer uma cobrança. Porque quando eu chego como entidade, eu estou representando todos os associados da categoria, não apenas o Jefferson. Né? Sim, isso dá força para que a gente possa agilizar algumas coisas que poderiam ser mais ágeis num país como o Brasil, que sim tem muita burocracia, mas dizem que eventualmente precisamos contar com a boa vontade das pessoas. Ou seja, se só a burocracia já não fosse suficiente, mas enfim. Cada vez mais. Mas deixamos quieto essa parte, né? Exatamente. Vamos avançar, né? A gente não quer ser polêmico, não quer tanto like assim, né? Então a gente só quer... Estamos num papo saudável. E que continuemos assim, por favor. Jefferson, e agora sim, já olhando para essa reta final, eu gostaria que você... dentro daquele olhar de um DNA empreendedor do setor imobiliário, que está sempre querendo crescer, que está sempre querendo ser sólido, qual característica que, na tua opinião, não pode faltar para o cara crescer? Aqui eu estou falando do setor imobiliário, mas eu acho que eu posso te pedir como empresário, até porque tu nos acompanha. Qual característica não pode faltar para o empresário que quer crescer? Eu vou ter que confessar uma coisa para vocês. O Evandro me mandou esse script, roteiro, né? E eu tava escovando os dentes antes de vir para cá e eu digo, vou ler isso aqui do Evandro, né? Evandro. Falei, né, Jean, que eu gosto de falar o que eu acho, né? E eu digo, meu Deus, que pergunta difícil essa no final aqui, né? Na hora, não sei, vou dar um jeito, né? Que chegou agora a hora. E olha como aquele tal do Deus me ajuda. Agora que tu fez a pergunta, a palavra veio. E ela é uma palavra moderna, que ela chegou há pouco tempo. Até pouco tempo atrás, nós nem dávamos bola para essa palavra. E ela se chama resiliência. Falamos muito sobre ela nos treinamentos, né, Evandro? Quando tu começou, tinha essa palavra, resiliência? Não tinha. Né? Não tinha. Quando eu comecei, não tinha. E eu acho que é resiliência. E para falar sobre ela... Parecia ser difícil, mas é tão fácil, né? A gente pode pensar no Rio, né, Evandro? Acho que foi tu que me explicou. Eu não vou explicar sobre a resiliência, aí é contigo, né? Tá bom. Mas, Evandro, eu acho que tem que ter resiliência em todo o trabalho, seja aqui na rádio,
seja qualquer coisa, qualquer trabalho, pessoal vendendo bebida, cachorro-quente na praia, cara, tudo tem que ter a tal da resiliência. Tudo eu acho que essa é a palavra, né, Evandro? Não, mas já que tu levantou a bola, então deixa eu explicar. Vai porque lá. já que, Vai lá. né, porque quando a gente fala de resiliência, hoje já existem muitas teorias, muitas teses. Inclusive, teve um período em que ganhou força a teoria do antifrágil, que, na minha visão, nada mais é do que o próximo estágio da resiliência. Mas, enfim, independente disso, quando a gente fala de ser resiliente, nada mais é do que a capacidade que temos de lidar com as situações adversas sem sermos altamente afetados. Quanto menos eu sou afetado pelas adversidades, mais resiliência eu tenho. Perceba, isso não é fácil, mas é treinável. Então, quando a gente consegue vamos lá, assimilar alguns conhecimentos e vai somando a isso a experiência, é quase que natural que a resiliência ela venha com isso. E claro, aqui um elemento importante que você citou tantas vezes, a fé. Que Deus te ajuda. Cara, não existe potência de agir que vai na direção da resiliência tão forte quanto a fé. Porque se eu acredito que eu estou sendo cuidado, que eu estou sendo protegido, que eu estou sendo orientado, não é uma coisinha errada que vai me tirar do meu eixo. Então vamos somar. Então, como construir a resiliência? Vai a dica. Essa é de graça, sem fazer curso com o Evandro. Estuda, continua te aprimorando. Aceita aprender com as coisas que vão acontecendo na tua vida. Experiência. E tenha fé que as coisas vão dar certo. Então, com esses 3 elementos, tu cria uma boa base de resiliência para enfrentar o que segue pela frente. Então, obrigado pela oportunidade de... Obrigado por responder a pergunta para mim. Mas olha mas eu acho que é isso, né? Eu acho que sim, é resiliência, eu acho que é acreditar também. Tem muitas outras coisas que vêm depois, né? Eu acho que é acreditar, foco, gostar do que a gente faz, né? Eu sempre digo, o Jefferson, a maior alegria dele é ver um tapume da Gasperim Pilati num dos melhores terrenos da cidade, entregar um prédio bonito onde as pessoas estão felizes, muito mais do que pensar em dinheiro, lucro, resultado. Eu acho que quando a gente pensar, eu gosto do que eu faço, o dinheiro, o lucro, ele é uma consequência do teu trabalho. Simples assim. Se tu botar um negócio hoje, tu pensar que tu quer ficar rico e tu vai ganhar dinheiro só pensando no dinheiro, eu acho que tu não vai em lugar nenhum, tu vai te massacrar com aquilo ali, a tua cabeça vai entrar em parafuso e tu vai começar, né, sei lá, eu acho que as coisas vão começar a ir para trás e tu não vai ir bem. Então, eu acho que quem pensa... A gente falou agora do próprio Luciano Hang, né, que também é um cara fora da curva. E olha que legal. É um cara... E ele é tão incrível que ele conseguiu criar uma marca pessoal, porque hoje é mais fácil a gente esquecer o nome Luciano Hang do que esquecer o termo, por vezes pejorativo, mas acabou se tornando uma marca que é o velho da Havan. O velho da Havan. E ele criou essa marca e ele não levou a mal. Não. Ele transformou esse limão numa limonada. Exatamente. Ele mesmo se intitula o velho da Havan. Sim, ele se chama de feio e não sei o quê, e careca. Mas isso é uma ser careca é uma qualidade. Eu acho que é uma qualidade. Eu acho que é a careca que dá a beleza, né? Eu acho que sim, acho que sim. Isso aí. Até alguém me perguntou, o Diogo me perguntou, Jefferson, o cabelo aqui passou dos 40, o cabelo tá... Até daqui a pouco eu vou até deixar ficar careca, que acho que vou ficar melhor. Vai por mim. Tem uns memes por aí dos amigos meus já que fizeram. É mesmo? Sim, depois eu não te mostrei, não? Não me mostra. Eu vou te mostrar. Em off você eu me mostra. Eu vou te mostrar depois. Tem uma foto aí. Tem. Eu acho que vai valer a pena. Vai valer a pena. Muito bem, muito bem. Jefferson, então agora sim, se encaminhando para o nosso encerramento, eu tenho mais uma pergunta, aí eu depois te passo para as considerações finais. E a pergunta é aquela que eu tenho feito em todos os podcasts, que é parecida com uma que você respondeu várias vezes. Que eu sempre te perguntava, por que valeu a pena ter vindo aqui hoje? Exato. Hoje eu vou perguntar um pouquinho diferente, que é, por que valeu? O que mais pode ser dito para que este momento tenha valido a pena?
Muito bom, muito bom. Tu achou que tinha te escapado? Eu vi ela no final, falei, vai esquecer, não vai dar tempo, né? Eu acho que para quem está ouvindo, quem vai ouvir, né? Um pouco de tudo do que nós falamos aqui hoje. Eu acho que nós temos que acreditar em qualquer setor que a gente está, acreditar, trabalhar, batalhar. Muitas vezes a gente vai levar tapas na cara, as pessoas vão falar mal da gente, vão bater na gente. E quando nós tivermos voando, né, e o sucesso, né, a gente eu sempre faço a seguinte analogia: temos uma lâmpada, ela está brilhando, à noite os bichos eles vão tudo para a lâmpada, né, as borboletas, aquelas coisas todas, né. Eu acho que as pessoas que vão bem prosperam, mas tem sempre pessoas, bichos, não que bicho é coisa ruim, desculpa, não quero, mas é uma seguinte analogia, né? Isso eu não inventei, isso eu vi em algum lugar. Quem tem luz atrai. Exatamente, Evandro. Então, eu acho que toda vez que você fizer alguma coisa, você vai chamar a atenção de pessoas boas que vão gostar, mas também de pessoas ruins do mal, né? Então, não adianta, a gente tem que erguer a cabeça, olhar para frente. O cara falou mal de mim. Tudo bem, falou mal, Evandro. Tu sabe que tu não é um cara mal. Eu sei que eu não sou um cara mal. Então, não adianta. Eu sempre digo, Jesus Cristo foi crucificado. E então, a palavra... Quem seremos nós, né? Quem seremos nós? Então, a palavra final é batalhar, né, em todos os setores. Eu acho que quem não é empreendedor também não tem nenhum tipo de problema. Eu acho que é fazer o seu trabalho bem feito, ajudar o patrão ali, a empresa a crescer. Eu sempre digo, lá na empresa Gasperim Pilati não é só o Jefferson, não é só o Sidney, é todo mundo, é todos que estão aqui. Eu acho que é assim que as pessoas têm que olhar para frente para tentar fazer um Brasil melhor, né? Para os nossos filhos, né? Para a geração que tem, tentar fazer algo melhor sem inveja, ganância, agora guerra, né? Mais uma guerra, vamos dizer assim, né? Que está acontecendo, e isso é ruim para todo mundo. Alguém sofre, famílias, pessoas que perdem amigos, parentes, complicado, né, gente? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, né? Muito bem. Então pronto, Jefferson. Considerações finais, que é o momento de você agradecer, mandar abraço, fazer o que desejar. Muito bom. Então, agradecer Evandro, Jean, Diogo aqui pela oportunidade, pelo espaço. Nem vi o tempo passar, foi tão rápido, tão uma conversa. Conversar com o Evandro é sempre muito agradável. Confessar-se com o Evandro, né? E tu viu que agora não tem mais os confessionários lá em Caravaggio. Não tem mais. Não tem. E o padre Evandro dá as considerações. Olha, faz aqui. Essa eu inventei agora. Eu fico pensando quem é que vai assistir esse episódio inteiro e que tipo de mensagem. Agora no final, ninguém vai assistir até o final, então tá tudo certo. Não precisa cortar, Gil, fica tranquilo. Não deixa. Isso. Então... mas tem uns que vão assistir até o final só pra ver se pegam mais uma coisinha. E eu te digo nome e sobrenome um por um. É verdade, assim o pessoal vai publicar, né? Você acha que o Jean faz corte? Tu vai ver os cortes que vão sair desse nosso momento. Tudo certo. Então, agradecer vocês, agradecer a minha família, minha esposa Giovana, sempre me apoiando, né? Mandar um beijão para o meu filho Lorenzo, Vicenzo. Eles com certeza vão assistir. Vão dizer, olha o pai lá na TV, né? Então... legal. E também a toda a equipe Gasperim Pilati, meu sócio, equipe lá, todos que estão sempre empenhados. Eu não vou aqui fazer nomes, porque se eu faço nomes e esqueço de alguém, depois vou dizer, tu não falou de mim. Isso. E agradecer mais uma vez pela quinta vez, falar de Deus, né? Agradecer a Deus por proporcionar esses momentos para nós aqui poder conversar. Espero, Evandro, que tu tenhas muito sucesso nessa tua nova jornada, né, no Propulsor Empresarial, e que esse conteúdo que a gente gerou aqui hoje possa estar ajudando alguém. E eu também, se algum colega de profissão, algum entusiasta tiver qualquer dúvida, quem sou eu, né? Mas eu tenho 18 anos de estrada, sei um pouco, não sei tudo, mas se precisar do Jefferson para qualquer coisa, qualquer dica, quero começar alguma coisa na área de construção civil, quero trabalhar em tal coisa, as portas
Vou deixar as portas da Gasperim Pilate também abertas para quem quiser conversar. Obrigado. Que legal. Muito bem, Jefferson, só te agradecer por ter encontrado um tempo na tua agenda. A gente sabe que quase bateu na trave de novo, né? Mas também porque a gente sabe que tu é muito ocupado, tem muitas responsabilidades e te agradeço muito por você ter encontrado esse tempinho de participar conosco. Agradecer também muito pela confiança no projeto. Sabe, eu sei perfeitamente que você sabe separar a amizade de questões profissionais e se você acreditou é porque você de alguma maneira viu que a gente poderia contribuir com quem quer crescer. Então, muito obrigado por acreditar no projeto, de verdade. E já que a gente citou Deus tantas vezes, eu vou citar Deus mais uma vez, porque nesse momento eu quero agradecer a Deus. E eu vou citar não só você, mas também ao Cid, né, que são duas pessoas que entraram simultaneamente na minha vida e acabaram se tornando grandes amigos. Tu agradece ele quando ele vier, né? Será que ele consegue trazer? Não, por que não? Eu convidei e ele disse mais adiante. Tu conhece a figura. Não, mas vamos trazer. Tem que dizer, olha... Eu vou insistir. Vem, é isso aí. Não, assim, ó, se eu conseguir fazer essa venda, aí tu é bom, aí né? Ninguém mais me segura. Não, então, agradeço a Deus por essa amizade com vocês dois e mais uma vez mandar um abração para toda a equipe da construtora Gasperim Pilate, que independente quem for, quando eles chegam lá, são sempre muito atenciosos, muito gentis, muito cordiais e, acima de tudo, muito engajados, muito respeitosos, enfim. Eu adoro trabalhar para a construtora Gasperim Pilate porque as pessoas querem. E se as pessoas querem, eu também quero. Isso faz toda a diferença. Muito obrigado, Jefferson. E, dito isto, também, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Agora, além do YouTube, também no Spotify. Então, curte, compartilha, comente, tudo que tem direito, tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Tchau!